Graças a Deus. Louvado seja Deus por esse tempo, por esse ambiente, por essa igreja, pela igreja de Jesus aqui em São Manuel. É um prazer enorme. E sempre quando o assunto são pastores e líderes, isso alegra o nosso coração, jubila a nossa alma, porque quando você toca a vida de um pastor, você toca diretamente o seu rebanho. E eu oro ao Senhor para que essa noite seja uma noite de avivamento, de alinhamento, e que nós possamos nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor Deus tem para falar ao nosso coração. Você trouxe sua Bíblia? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, e verso de número 15. Como é segunda-feira, a gente vai até às 11, porque já tem refeição pronta ali. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, e verso de número 15. Está escrito assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Será que você poderia ler esse texto comigo? Dar-vos-ei Pai, nós queremos louvar ao Senhor pela Tua palavra, pela igreja do Senhor aqui reunida, e nós oramos ao Senhor: fala conosco, aviva e anima chamadas aqui, e que nós possamos nos alegrar com a obra que o Senhor há de fazer através da igreja de São Manuel. Oramos para que haja um verdadeiro avivamento entre pastores e líderes, como descreve a Tua palavra, Senhor, no Salmo 133, o óleo que é derramado sobre a cabeça e que desce sobre todo o corpo. O que o Senhor há de fazer através dessa noite, que toda a igreja dessa cidade receba e se alegre na unidade que o Senhor estabelece e tem estabelecido nesses dias nessa cidade. Usa desse tempo com graça, poder e ousadia, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, eu quero pegar esse texto do livro do profeta Jeremias, para que nós entendamos algumas verdades, para que nós possamos confrontar alguns paradigmas, e ao mesmo tempo que vamos confrontar alguns paradigmas, vamos animar a vida daqueles que foram chamados por Deus. Nós vivemos dias de pastores fabricados pela internet. Vivemos dias de pastores formados pelo TikTok. Pastores que se autoproclamaram pastores. Vivemos dias de pastores que ninguém nunca impôs a mão sobre a sua cabeça e legitimaram a sua chamada. Vivemos dias de pastores que se proclamaram pastores, e por causa de se autoproclamarem pastores, inúmeros escândalos varrem as cidades. As pessoas estão desacreditando da igreja, não é porque a igreja de Jesus se tornou menos ou menor. As pessoas estão desacreditando da igreja por causa de homens e mulheres que se auto-intitularam pastores. Mas o que Jeremias
Jeremias nos traz à memória é uma verdade. E essa verdade começa dizendo: eu darei pastores. Entenda, seminários teológicos não dão pastores. E eu não sou contra os estudos aqui, entenda, amo. Tenho escola, mas eu sei que escola teológica não dá pastores. Vontade de ser pastor não dá um pastor. O que dá um pastor é o Senhor. É Deus quem dá um pastor. É o que ele disse no capítulo de número 1 para Jeremias. Jeremias no capítulo 1, recebendo a sua chamada no versículo 5, Deus diz: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e já tinha te dado por profeta para as nações. A chamada de um homem, a chamada de uma mulher, não começa no instante em que ela entra num seminário, em que ela ingressa numa igreja, em que ela vem à frente, levanta sua mão e diz: eu aceito. Não! A chamada de um homem começa desde a eternidade. Em dias de pastores auto-intitulados, eu quero animar aqueles que foram chamados por Deus. Entenda, pastor, talvez a sua igreja não seja a maior da cidade, e talvez nem será, mas você possui uma chamada legítima e verdadeira, e seja fiel nessa chamada. Talvez Deus lhe deu uma congregação de 50 pessoas, e seja fiel e verdadeiro ao Senhor nessa chamada. Jeremias, ele nos traz a memória, a recordação de que o ministério pastoral é o Senhor quem dá. Talvez algumas pessoas entram em crise, como algumas pessoas já me procuraram dizendo: pastor, será que você me escolheu certo? Será mesmo que eu sou a pessoa certa para isso? Será que não tinha outras pessoas melhores do que eu para fazer a obra do ministério? E nós precisamos lembrá-la: não fui eu que chamei você para a obra do ministério, mas foi o Senhor da seara quem te trouxe, quem te escolheu, quem te elegeu, e é esse mesmo Deus que vai sustentar você ao longo da sua jornada ministerial. Eu queria que aqueles que têm a incumbência do chamado pastoral se colocasse de pé. Você que é pastor, pastora, se coloque de pé, fique de pé, pastor e pastora, fique de pé. E eu queria que você que está perto desses homens e mulheres de Deus, fosse até eles e desse um abraço. 3, 4, 5 pessoas, desse um abraço dele e diz assim: eu quero reconhecer que Deus te chamou para a obra do ministério. Vai lá, faz isso. Vai perto dele, 3, 4, 5 pessoas, dizer: eu quero reconhecer que Deus te chamou para a obra do ministério. Mas não é o meu pastor, não tem problema. Nós estamos aqui na igreja de Jesus, é a igreja de São Manuel, são os pastores da cidade. Eu reconheço que Deus lhe chamou para a obra do ministério.
Meu Deus. Deus dando pastores. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastores, obrigado, pastoras. Meu Deus. Aleluia. Será que você pode dar um aplauso pela vida desses homens e mulheres? Deus os chamou e nós queremos honrar isso. Homens e mulheres que foram levantados por Deus quando não tinha internet. Homens e mulheres que foram levantados por Deus quando não tinha WhatsApp. Que o sermão era feito na folha do papel. Que desbravaram essa cidade. Mas chamados por Deus. Preste atenção. O chamado pastoral, o verdadeiro chamado pastoral, pastor Isaías, dificilmente ele nasce de uma vontade própria. Se você perguntar a muitos pastores, eles dirão a você assim: eu não queria ser pastor. Salvo as exceções, mas a grande maioria, eu não queria ser pastor, mas o Senhor lhe incumbiu dessa obra e missão, porque quem chama é o Senhor, quem alista para a obra do ministério é o Senhor. Por isso Jeremias está dizendo: eu darei a vocês pastores. O Senhor é quem dá. Deus presenteou Samanuel com pastores e pastoras chamados por Deus. Não, eu vou dizer de novo porque você não entendeu. Deus deu a Samanuel homens e mulheres com uma vocação celestial para desbravarem essa cidade e proclamarem o Evangelho. Deus dá pastores. Agora, entenda, pastor, que não é você quem tem uma igreja, porque o texto está dizendo: eu darei pastores. Então não é o pastor que possui uma igreja, mas é a igreja que possui um pastor, porque Deus deu o pastor à igreja. Deus deu o pastor a uma congregação. E aqui eu quero dizer a você, pastor de Samanuel, Deus não deu você para um bairro, porque Deus não trabalha com bairros. Deus trabalha com cidades. Por isso, as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, elas são destinadas a cidades e não bairros, porque Deus fala a cidade. Quando Deus te trouxe para cá e disse: eu tenho uma chamada para você em Samanuel,
Não era uma chamada reduzida a um bairro. Deus chamou pastores a uma cidade. Não, pastor, você não entendeu. A minha congregação é pequena. Não existe igreja pequena. Onde existe a igreja de Jesus, existe uma visão de cidade. Deus dá pastores à igreja. Por outro lado, a igreja precisa aprender a receber um pastor. Eu conheço inúmeros. Fevereiro agora, nós completamos 20 anos de ministério pastoral. 20 anos servindo ao Senhor, só no ministério pastoral, 20 anos. Não é muito, perto de muitos homens e mulheres de Deus, mas já é uma caminhada para ter aprendido muita coisa. E eu vi literalmente igrejas recebendo de presente homens valiosos, mulheres valorosas, e não cuidando deles, permitindo que morressem, porque não entendeu o presente que Deus lhe deu. Todo pastor, toda pastora precisa entender: a igreja me tem, e louvado seja Deus por isso. Mas toda a igreja precisa entender: Deus nos deu um pastor e uma pastora, e a gente precisa aprender a cuidar de cada um deles. Alguns anos atrás, eu fui procurado na igreja, porque um grande pastor abriu inúmeras igrejas no Nordeste, depois foi enviado ao estado de São Paulo, abriu inúmeras congregações, e agora que chegou ao final da vida, não tendo mais como servir como servia, estava dentro de um hospital literalmente abandonado, sem recurso, porque a igreja não entendeu que Deus deu a ela alguém valoroso para ser cuidado. Deixa eu dizer para você, porque talvez eu não volte, e se eu não voltar, pelo menos eu já falei o que eu tinha que falar. Todo pastor, quando está na sua casa orando, preparando o seu sermão, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra para falar à igreja, ele sonha com a igreja no culto. Ele está pensando: todos eles vão entender a importância de estar no culto. Mas aí naquele dia você tinha uma festa de aniversário, naquele outro dia você tinha um compromisso, naquele outro dia tantas outras coisas são mais importantes. E a gente não entende o que é um pastor chegar diante da sua congregação e não vê-la. Alguns anos atrás eu estive ministrando um seminário em uma denominação grande de Bauru. E no final do primeiro dia, o pastor, um senhor, me procurou e disse para mim: pastor, por favor, ore por mim, porque me transferiram da região dos sítios. Ele cuidava da região dos sítios da igreja, e me trouxeram para a cidade. Pastor, eu estou morrendo aqui. E sabe por que eu estou morrendo? Não é por causa que eu estou na cidade, pastor, é porque eu estava acostumado a ir para a escola bíblica no domingo de manhã de bicicleta.
E a gente ia tão feliz para a escola bíblica, e a gente voltava, pastor, quase próximo do meio-dia, evangelizando as pessoas, e dizendo para ela: olha, daqui a pouco, nós teremos o culto da noite, nós queremos convidar você. E sabe o que era de se espantar, pastor? Todos eles estavam lá no culto da noite. Pastor, mas quando me transferiram para a cidade, as pessoas não vêm para a igreja, as pessoas não querem mais saber da igreja, e eu estou morrendo por isso, porque a igreja não entende o presente que é Deus lhe dar um pastor. Eu sei que talvez você pense que alguns pastores são pastores porque tentou tudo e nada deu certo na vida, agora eu vou ser pastor. Já tentei fazer um monte de coisa na vida, não deu certo, então agora, não. Eu tinha um trabalho. Muitos pastores tinham o seu trabalho, e Deus o chamou. Eu vou tirar você, eu vou chamar você para uma santa convocação, e eu vou lhe dar a uma igreja. Em dias de tantos escândalos, nós precisamos levantar a nossa mão e dizer: Senhor, obrigado pelo presente que o Senhor nos deu. Um homem íntegro, uma mulher íntegra, fiel ao Senhor, temente a sua palavra, e pastoreia o seu rebanho, conforme o Senhor deseja que seja. E eu não digo isso para uma atitude de bajulação, mas quantas vezes o seu pastor desceu do púlpito e você olhou para ele e disse: pastor, eu quero te agradecer pela mensagem de hoje, edificou a minha vida. O Senhor não sabe, mas eu estava prestes a tomar uma decisão de divórcio, mas a palavra que o Senhor trouxe animou o meu coração, fortaleceu a minha fé, e eu vou continuar crendo na família. Eu não desisto do casamento, e eu quero agradecer ao Senhor por ser fiel à palavra e ministrar ao nosso coração. Não é para isso que nós pregamos, mas que bom seria se isso acontecesse. Aqui não acontece, mas em Bauru as pessoas costumam ligar para a gente 3 horas da manhã, e elas perguntam assim: o senhor estava dormindo? Porque as pessoas pensam que a gente é pastor, a gente ora a noite inteira. Eu me lembro de estar num retiro com o seu irmão, e eu me distanciei um pouquinho dos jovens, e ficou um outro pastor ali perto deles, e os jovens chegaram para ele e disse para ele assim: como é que é andar perto do bispo? Ele disse assim: como assim? Por quê? Ora, fica orando toda hora, fica lendo a Bíblia todo o tempo, como é que funciona isso? Somos homens, somos mulheres, você não sabe o que acontece quando você vai embora e aquela porta se fecha, e o pastor Isaías fica aqui sozinho, ou dentro do seu gabinete. Não sabemos o que um pastor passa, e eu não digo isso para você ter dó, pena, não. Eu estou dizendo, são homens que agarraram a trincheira do ministério, mas eu quero abrir os teus olhos para dizer: honre isso, valorize isso.
Quando o seu pastor completar 10 anos de ministério, honre isso. Não, pastor, você não entendeu, meu pastor vai completar 30 anos de ministério, então honre por isso, porque Deus lhe deu um presente, um modelo, um homem fiel, para dizer: sede meus imitadores, porque há 30 anos eu tenho imitado a Cristo Jesus, e eu permaneci na chamada, sendo fiel ao Senhor. Homens que vão poder proclamar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como ouvi há dias atrás, no culto de celebração, um pastor amigo, ele disse: por favor, não seja a sociedade das homenagens póstumas. Ah, o pastor morreu, então vamos mandar uma grande coroa de flores para dizer o quanto ela é importante. Não precisa. Nós precisamos aprender a honrar em vida. Nós precisamos aprender a agradecer em vida. O Senhor é um presente para essa cidade. Pastores, entendam. O texto de Jeremias diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Homens que vão pastorear não segundo o seu próprio coração. Não há nada pior do que ter um homem no púlpito com o microfone na mão, segundo o seu próprio coração e a sua alma. Um pastor que despeja a sua vontade do altar. Não. Pastorear segundo o meu coração. Pastores que não se ofendem. Porque quando um pastor se ofende é um perigo. Eliseu havia acabado de receber a capa de Elias. Estava cheio da porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Um homem de Deus, pronto para começar o seu ministério de forma gloriosa. Mas a Bíblia diz que ele está subindo. E de repente aparecem alguns jovens que começam a gritar: sobe, calvo. Aquela palavra entrou no coração de Eliseu, e Eliseu se ofendeu, e a Bíblia diz que ele os amaldiçoou. Quanta gente amaldiçoada por causa de homens ofendidos. Pastores que se ofendem, e ao invés de abençoar, amaldiçoam pessoas. Não, pastor, você não entendeu. Teve um dia em Bauru, sempre que posso eu estou no estacionamento da igreja recepcionando os irmãos. E naquele domingo eu estava ali e de repente chegou um grupo de 25 pessoas. Isso não é normal. 25 pessoas chegaram ali. E eu automaticamente fui, os cumprimentei e logo disse: de onde vocês são? E eles envergonhados, um olhando para o outro, disse: pastor, nós somos de tal lugar. Ele disse: conheço o seu pastor, amanhã eu vou ligar para ele. Preste atenção, pastores, eu conheço o seu pastor, amanhã eu vou ligar para ele, porque eu não quero você aqui na minha igreja, eu quero você lá. Tem tanta gente em São Manuel para a gente ganhar para Jesus, a gente não precisa fazer isso com a igreja do outro. Liguei para o pastor na segunda-feira dizendo: querido, eu não sei se aconteceu um problema com vocês aí. Eu sei que ontem nós recebemos aqui muitos irmãos
E eu queria dizer para o pastor o que a gente pode fazer para ajudá-lo. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Pastor, é tudo demônio. Nós oramos e a legião saiu inteira. Cuidado aí. Fomos chamados a abençoar as pessoas. Pastores segundo o meu coração. Jesus está andando com os discípulos estão vendo alguns fazendo a obra de Deus. De repente, João, o discípulo do amor, ele chega para Jesus e diz: o Senhor quer que a gente ore e fogo desça do céu e mate todo mundo? Isso porque era João. Se Jesus fosse um homem ofendido, como muitos de nós, dizendo: por favor, já consome todo mundo. Jesus disse: não, não é assim que a gente se comporta. Somos homens de Deus, nós não nos ofendemos. Nós abençoamos pessoas. A igreja de São Manuel abençoa pessoas. Eu vou dizer novamente, a igreja de São Manuel abençoa pessoas. O que Deus está começando aqui vai se espalhar pelas ruas, vai confrontar esse espírito de suicídio que habita nessa cidade. E quando a igreja de Jesus começar a abençoar, nós não teremos mais notícia de pessoas pulando da ponte, nós não teremos mais notícia de jovens tentando com a própria vida, não. Nós teremos a notícia de que as igrejas estão se enchendo, porque as pessoas estão procurando a Cristo Jesus, porque a igreja abençoa a cidade. Eu conheço vocês. Nós já temos uma longa história com São Manuel, de pelo menos 10 anos vindo para cá. Pelo menos 10 anos. Já vimos muita coisa aqui. Mas eu sei que Deus levantou homens para essa temporada, que vão sarar as águas. Homens que vão tomar posições em Cristo Jesus. E a igreja estará ali. Nós estamos abençoando esses homens. Nós estamos honrando essas mulheres, porque cremos que Deus os deu para esse tempo. Nós não podemos, de forma alguma, pastorear segundo o nosso próprio coração. É por isso que o apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Não pensamos como os outros pensam. Não sentimos como os outros sentem. Pastoreamos a partir da mentalidade de Cristo Jesus. E a mentalidade de Cristo Jesus não se ofende, não fica magoado. Há muitos anos Deus nos ensinou uma lição. Quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, nós entendemos que o nosso tempo aqui nessa casa ministerial acabou, e nós queríamos pedir a bênção. Eu digo: mas para onde vocês estão indo? Para a igreja? Não precisa saber o nome, eu não quero saber o nome. Vocês estão indo à igreja de Jesus. Deus deu essa direção, então vocês não precisam da bênção. Vocês estão no corpo. Não há rivalidade entre nós. Não há divisão. Eu digo agora com muito amor e temor o que digo. Eu não sei se alguma denominação saiu de outra aqui. E eu não sei se talvez essa pessoa não está aqui por causa disso. Mas se isso aconteceu, precisamos ir atrás dessas pessoas e dizer: nós precisamos nos consertar.
Porque enquanto nós estamos disputando, ou em rivalidade, ou em mágoa, a cidade não é abençoada. Porque a cidade olha para nós e vê uma igreja dividida. A cidade olha para nós e vê uma igreja que não se conversa. Você já teve essa experiência, ou infeliz experiência, de você estar passando pela rua e o irmão, que era daquela outra denominação, atravessar a rua para não cruzar com você? Você não é mais da igreja que eu sou, então você já não é mais o meu amigo. Nós não temos um reino dividido, nós temos um Senhor, um Rei, um reino e uma igreja. E através dessa igreja, Jesus será glorificado. Chegará o dia em que nós não faremos mais culto, preste atenção, Samuel. Chegará o dia que nós não faremos mais culto dentro das igrejas, porque as igrejas daqui não comportarão a unidade da igreja, e nós precisaremos do ginásio. Chegará o dia em que nós precisaremos do estádio da cidade, porque a igreja estará entendendo que quando ela se reúne, e ela é milagres acontecem. Há anos atrás, eu fui apresentado, pastor Isaías, a uma série, obrigado querido, a uma série chamada Transformações, o senhor deve conhecer. E a manifestação da igreja na cidade era tão poderosa, que sabe o que eles tiveram que fazer? Fechar a delegacia, porque não tinha preso para colocar lá, as pessoas não roubavam mais. O que a gente vai fazer com uma delegacia? Porque ninguém mais é enviado para cá, porque a igreja agiu de tal maneira, que mudou o curso da cidade. Não é o prefeito, não são os vereadores, é a igreja. Eu vou dizer de novo, é a igreja. Quem dita o curso da cidade é a igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que se arrepende, uma igreja que intercede, uma igreja que prega, ela muda a história da sua cidade. O chamado ministerial começa pelo entendimento de que Deus nos chamou para isso, e nos chamou para essa missão segundo o seu coração. Isso é o que diferencia Davi de Saul. Quando Deus rejeita Saul, ele diz ao profeta: eu já escolhi alguém para mim segundo o meu coração. Saul estava aí, mas não era segundo o meu coração. Eu já escolhi alguém segundo o meu coração. Não é quem vocês queriam, é alguém segundo o meu coração. Todo homem, toda mulher que entende isso, que compreende que Deus ainda dá pastores, à cidade, à igreja, às famílias, ela honra essa chamada. E todo pastor que entende que foi chamado e dado à igreja, faz isso segundo o coração de Deus, abençoando, honrando e dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor presenteou a nossa cidade
diante de tantos escândalos que varreram Samanuel, Deus tem preservado homens e mulheres fiéis ao chamado que Deus lhe deu. E eu quero orar com vocês, agradecendo ao Senhor por isso. Senhor, obrigado. Obrigado porque isso só é possível, a unidade só é possível diante de homens que foram chamados pelo Senhor, homens que não têm o seu próprio ego, homens que não querem que o seu próprio nome seja estabelecido, homens que não têm o seu orgulho, a sua vaidade como ponta do ministério, mas a reduzem a nada diante da chamada que o Senhor nos deu. Senhor, eu oro por cada pastor e pastora dessa cidade. Eu oro para que o Senhor avive o seu coração. Eu oro para que o Senhor dê força. Eu oro para que o Senhor levante-os, ó Deus, em saúde, em espiritualidade, Senhor. Eu oro para que o Senhor renove os dons. Eu oro para que o Senhor ative a chamada novamente. Eu oro para que o Senhor dê o prazer de ganhar e pregar as almas, Senhor. Eu oro para que eles tenham vida. Eu oro para que o Senhor levante Lucas, Senhor, para estarem ao lado de cada um deles. Eu oro para que o Senhor levante discípulos fiéis, homens e mulheres que estarão ao lado de cada chamado e que permaneçam fiéis àquilo que o Senhor lhes deu de presente. Eu oro, Senhor, abençoando a unidade da igreja que está acontecendo aqui essa noite. E eu oro, Senhor, para que não fique aqui. Eu oro para que ao voltarmos para as nossas casas, quando estivermos andando, Senhor, em cada rua dessa cidade, a bênção e a presença do Senhor seja manifestada por onde passarmos, e essa cidade receba a vida do Senhor, e que nós possamos ver nos próximos meses essa realidade sendo desfrutada em cada congregação. Que o Senhor levante provedores, que o Senhor levante recursos, que nenhuma congregação feche, Senhor, por falta de provedores, que nenhuma congregação pare por falta de obreiros, mas oramos ao Senhor da seara, levante e nos envie obreiros, Senhor, para que a igreja do Senhor se manifeste poderosamente nessa cidade. Oramos para que os pastores tenham vida e a tenham em abundância. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor?